Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Na medida do possível, nós vamos aqui tendo cada vez mais fé na espiritualidade, colocando nas mãos de Deus, né? Literalmente, todos os nossos problemas, né? Através de pessoas que possam nos ajudar também, porque tudo aqui na Terra é um compartilhamento. Aqui na Terra não se consegue as coisas de um minuto para o outro, porque depende, né, de uma série de fatores, mas nós vamos indo e vamos caminhando com fé em Deus, não é? E no progresso que nos espera. Se pararmos ou desistirmos, esse progresso ele fica mais atrasado, ele fica mais demorado, não é? Então nós precisamos ter fé e nos mantermos no caminho, correto? Então, pessoal, agradecendo a todos vocês a presença, as inscrições que vocês estão pedindo para que coloquem no nosso canal, agradecendo aos mentores de vocês por terem dado autorização de vocês estarem olhando, vendo nossos vídeos, né? Mantemos sempre os nomes de vocês nas orações, de quem vai se inscrevendo. Quem quiser também colocar, né, publicamente os nomes, pode colocar aí no comentário do vídeo, deste vídeo aqui, que fica mais fácil, né, para a minha neta pegar, para colocar, para que a gente leve para os nossos trabalhos espirituais, né? Umas semanas são aos sábados às 17 horas, outras semanas é aos domingos às 16 horas. Mas sempre mantemos esse trabalho, né, junto a essas pessoas que vocês também que fazem as análises, vocês que fazem os tratamentos, ajudam, né, esses nossos trabalhos no orfanato, nos asilos, né, na casa de manicômio. Por quê? Porque vocês também, né, vocês colaboram, né, com aqueles valores. Então, esses valores, parte desses valores das análises e dos tratamentos são revertidos para essas ajudas, né? Porque ninguém pode fazer cruz na boca, né? As pessoas têm que ter fralda geriátrica, fralda infantil, tem que ter alimentação, tem que ter material de higiene e limpeza, não é? Tem que ter pomada, né? Lá na colônia de Curupaiti, tem que ter pomada, tem que ter gases, todo esse material de limpeza para aquelas pessoas que se tratam de hanseníase. Então, todos vocês que colaboram fazendo as análises e fazendo os tratamentos, vocês também estão colaborando com esse trabalho. E a espiritualidade sabe disso, né, pessoal? Mas, pessoal, o assunto de hoje, agradecendo como sempre a todos vocês e os mentores, não poderia deixar de ser, né, mais uma tragédia aí envolvendo jovens, né, envolvendo agressividades, envolvendo seres das trevas, né, que manipulam, né, nós todos que estamos aqui encarnados na humanidade terra, neste momento. Por quê? Porque a gente cansa de falar, já estamos falando há um bocado de tempo, que a espiritualidade já tinha nos dito que muitos iriam desencarnar, né? Entre 12, 13, 35, 38 anos, a grande maioria. Mas sempre tem um ou outro fora, que está dentro desse esquema também das mortes coletivas, né? As mortes coletivas, elas estão acontecendo muito, né, pessoal? Elas estão agora acontecendo cada vez mais, né, através das mãos desses insanos, né, desses espíritos, né, são portais orgânicos, né, facilmente manipulados pelos seres das trevas, né, que querem realmente colocar terror. Mas tudo isso, pessoal, pensando assim pelo lado da espiritualidade, já se estava esperando por isso, como a espiritualidade já nos avisou, né? Então, neste caso aí, é mais um. Nesse lado da Nova Zelândia, é mais outro. E isso, pessoal, não vai parar, né? Isso vai continuar. Não vai parar, infelizmente, porque a Terra está fazendo uma limpeza em si própria, né? No seu eixo magnético, no seu campo psíquico, no seu campo mental, no seu campo físico. Então a Terra está em plena transição, né? E esta transição de vibrações, né, acontecem muito mais essas coisas. Ainda mais que nós somos vários bilhões de encarnados, né? Fora os desencarnados, que estamos todos vivendo nessa mesma atmosfera psíquica e espiritual, né? Porque os desencarnados também estão vivendo nessa mesma
atmosfera psíquica. Então nós temos que orar e vigiar. Nós não podemos dar entrada para essas coisas. Uma coisa que eu peço muito às pessoas que ficam fazendo essas filmagens, né, destes momentos aí, eu não sei quem é pior, quem filmou ou quem está vendo esses vídeos, porque isso não leva a nada, ainda atrapalha, te prejudica o teu campo espiritual, prejudica o teu campo emocional, psíquico e bioenergético, né? Quando não ainda o físico, porque você vai passar mal vendo certas cenas. Então você tem que se afastar dessas cenas, né? Desses vídeos que apareceram os atiradores entrando, abrindo fogo contra os inocentes e tudo mais, né? Nós temos que abrir mão de ficar olhando essas coisas, pessoal. Eu já ensinei como é que é, não é? Nós temos que fazer uma oração, né, em prol de tudo isso que aconteceu, dessas vítimas, não é? Porque tudo é programação, tudo é programado, né? Se não me falha a memória, eu não sei se estou certo, eu ouvi um comentário que tinham mais 2 ou 4 tiradores juntos, que foram cada 2 para uma escola, mas nas outras escolas não conseguiram entrar. Não sei se é bem verdade essa notícia. E esses conseguiam, né? Porque as outras 2 escolas tinham segurança e não deixaram eles entrarem. Ou seja, a programação era para esses aí dessa escola Raul Brasil. Vocês estão compreendendo? A programação estava para esses. Eles se programaram para atacar outras escolas, se essa notícia for verdade. Mas não conseguiram seu intento, né? Os intentos deles de invadirem mais e matarem mais pessoas. Ou seja, vocês vejam que nossa sociedade, ela está se degradando, né? A verdade é essa. Antigamente, como eu já expliquei em vídeo, era pai, mãe e filhos, né? Era uma sociedade mais fechada, né? Que a educação era mais rígida. Hoje em dia, né, pessoal, nós estamos assim vulneráveis, porque os homens fazem os filhos e vão embora, as mulheres também muitas vezes largam os filhos, deixam nas mãos de parentes, de avós e vão cair no mundo. Então a sociedade, ela mudou, né, o seu estilo, o seu jeito de ser. A nossa sociedade está mudada, né? E é por isso também que há esses fundamentos errados aí, essas coisas errôneas, porque além dessa sociedade estar mudada, os seres das trevas, como eu também já falei em outros vídeos, eles estão chipando, né? Literalmente nossos jovens, eles estão, entendendo, pessoal? Eles estão chipando, ou seja, colocando chips de monitoramento, né, e de manutenção para comandos, né? Eles estão comandando esses jovens aí, né, que são cabeças fracas, mentes que não aprenderam ainda o que é o amor universal. Então eles são fáceis, né? São fáceis presas, né? São seres vulneráveis. Então o que acontece, pode até nascer numa família boa, de educação, como eu ontem ouvi, né? Um psicólogo até falando, um psiquiatra, se não me engano, falando sobre isso, né? Eles às vezes até não são só famílias que se desintegraram, vamos dizer assim, mas são também de famílias às vezes até que tem uma estrutura, era tudo naturalmente visto como coisa muito séria, muito natural, uma família boa, como eu vi um senhor falando, que ele conhecia uma das famílias e que isso ele via aquilo como muito natural, né? A rotina daquela família. Mas neste caso aí, desse atirador aí, se não me engano o mais velho, ele tinha já uma rixa, né? Segundo eu fiquei sabendo pela espiritualidade, ele tinha uma rixa já de outras vidas com aquele tio, né? Aquele tio fez lá algo a ele em outras vidas passadas, em 1500 e pouco, olha só, em 1500 e pouco. Como a Terra está em transição, né, planetária, bem forte, já avançando bem forte, houve, né, essa estrutura para que eles nascessem próximos e aí vem aquilo, tudo vai desenrolar aquele carretel de linha, né, do passado. Então o tio tinha, né, vamos dizer, esses entraves uns com os outros, né, um com o outro, o tio com o sobrinho, né, e o tio fez algo a ele em 1500 e pouco, 30 e pouco, 1530 e pouco, né, na Europa, e que desenvolveram essa rixa. Já tiveram outras encarnações, mas que não estavam juntos e nessas precisaram estar. Vocês vejam que o jovem, né, o mais novo que matou o mais velho, que é esse que matou o tio, ele matou o mais velho e se suicidou, ou seja, a situação desse mais jovem,
desse de 17 anos, a situação dele, espiritualmente falando, é mais grave do que a situação daquele que matou o tio. Porque aquele que matou o tio, ele matou o tio, ele matou outros jovens dentro da escola e o outro matou ele, ou seja, ele não se suicidou. Então, a diferença, eles não estão nem encontrados uns com os outros. Para começar, consciências que fazem isso com os outros, sem dó nem piedade, sem compaixão, sem amor ao próximo, né? Esse tipo de pessoas, esse tipo de consciência, esse tipo de espírito, ele literalmente ele é sugado para aquela vibração que ele está naquele momento. Compreende? Então ele foi sugado para um canto, e aquele que matou outros jovens e matou o de 25 e se matou, a situação desse é outra. E é uma situação pior, segundo a espiritualidade. Não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade. Não é? Porque tem o Vale dos Suicidas, mas neste caso aí, o Vale dos Suicidas, tem Vale dos Suicidas A, B, C, D, até Z. Vamos dizer assim, vão em grados também, né? Em grados. Vamos dizer, em vibrações, em grados de vibrações. Então tem aquele que se mata e mata a família e se mata. Tem aquele que mata outros por qualquer motivo torpe, né? Por qualquer motivo banal, e também se mata. Tem aquele que se mata nesse Vale dos Suicidas, já tem aqueles que se matam porque não aguentam a enfrentar os sofrimentos da Terra. Já é um outro grado. Vocês estão compreendendo? Então o Vale dos Suicidas não é só dizer que ele está no Vale do Suicida. Tem que dizer também qual o grado que ele está, né? Ele está num grado, esse caso desse jovem aí, que matou vários outros jovens na escola, matou o comparsa, né? E se matou, é um grado diferente do outro, porque o outro não se matou. Vocês estão compreendendo? Então o outro foi sugado por entidades, né? Tipo larvas fantasmatas, larvas de cemitério, larvas desses magos negros que trabalham comandando, né, no astral inferior todos esses sistemas aí. Ele foi levado, sugado literalmente para esse tipo de vibração. Já esse outro já ficou uma vibração diferente, apesar do outro ter matado o tio. Então ele está como assassino, compreende? O de 25 ele está como assassino. E o mais jovem está como assassino e suicida. Vocês estão compreendendo a diferença? Então os dois não estão no Vale dos Suicidas, como já às vezes estão falando aí pela internet. Então há essa diferença, entendeu, pessoal? Porque isso acontece, até vou ler aqui um pequeno texto, a gente vai destrinchando esse assunto mais, que esse assunto é até sobre transcendência, né? O que é uma transcendência? A gente vai lendo aqui e vai explicando mais ou menos do que sabe, né? A transcendência, né, ela é uma lei natural de preservação e instinto. É uma das leis de Deus, tá? Que impulsionam e tentam garantir a sobrevivência do espírito quando encarnado, para que ele não venha a sucumbir ante o sofrimento e a dor, tá? Então, a fragilidade faz parte da nossa incipiência como aprendiz. Por isso é tão importante em nossa trajetória a conquista da fé em Deus e em si mesmo, sendo trabalho árduo a realizar. Vulneráveis que ainda somos ante a dor, nas experiências nos fortalecemos. Ou seja, nós somos vulneráveis, né? Ninguém está dizendo aqui na Terra que alguém aqui é forte. Aqui na Terra ninguém é forte. Todos nós somos vulneráveis diante da dor. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor moral. Todos nós somos vulneráveis e sofremos, né? Mesmo assim, ante situações inusitadas e conflituosas, alguns preferem expor-se à morte do que resistir e lutar contra as vicissitudes, acreditando que morreu acabou, né? E é uma ignorância desse pessoal que pensa que matando os outros vai encontrar não sei quantas virgens lá e que vão para o céu. Vocês vejam em que situação ainda se encontram esses tipos de espíritos, a ignorância moral, ignorância espiritual que eles se encontram, né? Então, em nossa trajetória evolutiva aqui na Terra, no planeta,
aprendemos primeiramente a suprir nossas necessidades materiais básicas, garantindo a sobrevivência da espécie, né? Sendo mantenedores como somos da prole. Né? Nós somos responsáveis por alguém. Todos nós que estamos aqui na Terra somos responsáveis por alguém. Se você não tem alguém diretamente ligado a você, que você seja o responsável, mas você é responsável como um todo. Né? Um exemplo fácil, você não vai sair por aí, vai para o trabalho, você não tem ninguém. Vamos dizer que você não tenha ninguém na vida. Aí você trabalha, sai todo dia para trabalhar. E você vai sair, vai atirar em qualquer pessoa que está dentro, sentado no metrô para ir também trabalhar? Não, nós temos responsabilidade com outras pessoas, né, pessoal? Então, quando nos responsabilizamos cuidando de nós e dos outros e dos nossos, aprendemos a cuidar dos outros também, né? Dos outros que a gente não conhece assim. Pois como a espiritualidade nos ensina como ter um papel significativo na sociedade e na vida de outras pessoas, se não cuidamos de 4 ou 5 pessoas que estão sob nossa responsabilidade, como é que nós vamos cuidar dos outros? Se a gente não consegue cuidar de 4, 5 pessoas. Aí a gente volta para aquele assunto da família que está se degradando, né? Os jovens fazem o que querem, são jogados aí na sociedade, de qualquer forma no mundo. Os espíritos da treva colocam chips neles, né? Eles ficam chipados, fazem o que querem. Outros estão dentro de casa, mas são chipados pela mente, né? Que as pessoas estão deixando eles ficarem na frente de computador trancados, né? Ficam deixando eles invadirem a internet, né? Com essas deep web, dark web, né? Que está se falando agora hoje em dia, está surgindo esse assunto, até para nos informar mais que não é uma web normal, não é? E as pessoas acham aquilo muito, muito fácil, muito normal, né? Deixar as crianças com os celulares na mão e aquela coisa toda, né, pessoal? Então nós temos que ser enérgicos no nosso modo de educar sem sermos tiranos, né, pessoal? É importante frisar isso. A gente tem que ser enérgico na educação sem sermos tiranos. A gente não pode ser tirano, mas tem que colocar e impor, né, aos nossos, para começar com os nossos, que nós não vamos impor a ninguém de fora. Nós, cada um fazendo o seu, né, já é uma boa escolha, né? Então, porque a mensagem que Jesus nos deixou foi de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Que é a mensagem de transcendência que o Evangelho nos deixou, que Jesus nos deixou. Essa é a mensagem de transcendência. Você quer transcender, você quer ficar mais perto de Deus, você quer ficar mais perto da espiritualidade, logicamente você tem que se afastar um pouco da materialidade. Logicamente, ter mais amor ao próximo, para que essas coisas não aconteçam. Apesar que é frisando novamente que a grande maioria não tem a visão da vida futura. Porque se tivesse a visão da vida futura, veria que o que morre é o corpo, não o espírito. E que nós estamos fazendo no presente o que vamos encontrar no futuro. Então isso é super importante. O nosso futuro, né, porque nós não morremos, o que morre é o corpo físico, vai encontrar tudo, né, vai fazer aquela sopa, né, de ingredientes, o que fizemos, o que pensamos, o que agimos nesta vida atual e que vamos amenizar, atenuar nossos erros do passado até. De repente nós temos uns erros muito grandes no passado que podemos atenuar para o futuro fazendo esse presente agora. Compreende, pessoal? Então o que eu quero dizer para vocês que sem a visão da vida futura, né, o homem trabalha só para a vida material, não tem outra escolha. E isso é muito ruim, pessoal. É muito ruim nessa fase que estamos vivendo de transição planetária. É péssimo, na verdade, né? Então isso que aconteceu nessa escola, isso que aconteceu na Nova Zelândia, isso tudo vai continuar acontecendo, tá, pessoal? Vai continuar acontecendo. Não sabemos onde nem quando, mas isso vai continuar acontecendo, infelizmente, tá? E então esses jovens todos, cada um tem uma vibração, tá, pessoal? Cada um, como espírito encarnado, teve um passado, né? Se é que pode-se dizer assim, que eu já expliquei, que para a espiritualidade não existe passado, presente e futuro. Existe um tempo linear. Nós é que precisamos, né, dessa, vamos dizer assim, dessa sequência de passado, presente e futuro, porque a gente vive na Terra. Então nós temos que ter essa bússola, né, direcionando para passado, presente e futuro. Mas para a espiritualidade é uma coisa só. Mas todos esses jovens que se foram,
eles têm um passado que nós não sabíamos o que eles estavam ainda para resgatar neste presente. Portanto, ninguém ali, a terra não tem santo, né? Como eu já expliquei. Isso é falando claramente, vocês já viram o meu modo de se expressar, de me expressar. Aqui na terra não tem santo, então não podemos dizer que eles todos são santos e que viraram santos. Não, eles resgataram algo do passado, né? Os que levaram, né, tiro na cabeça, é porque mataram alguém no passado, com tiro na cabeça, com facada, com paulada, né, cortaram, né, na guilhotina. Alguns vieram, né, da Revolução Francesa, né, tinham as vítimas, faziam as suas vítimas na guilhotina e tudo mais, né? Tem muitos espíritos que estão vindo, né, que vieram reencarnados da Revolução Francesa, que estão agora desencarnando desta forma, tá? Por estas mortes violentas também. Então, pessoal, falando aqui claramente, né, para vocês, eu digo que ali não tinha santo. Então, cada um, pessoal, daquele ali foram por uma vibração, tá? Dependendo do que eram, do que faziam, do que fizeram também neste passado remoto, ou talvez num passado mais para cá, da Revolução Francesa mais para cá, ou num passado mais remoto, bem para lá para trás, tá bom, pessoal? E esse caso aí do tio, né, com o rapaz, como eu já expliquei no princípio do vídeo, também já foi explicado aqui para vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês coloquem um comentário muito bons que eu estou recebendo de vocês, coloquem no comentário deste vídeo aqui, para que a gente possa, na medida do possível, responder. Tem comentários que eu não respondo, porque são comentários muito individuais, um problema daquela pessoa. Mas quando o comentário vai servir para outras pessoas também tirarem dúvidas, aí a gente comenta aqui. Eu tenho até alguns que eu vou fazer um outro vídeo, ok? Fiquem com Deus. Namastê para todos, muita paz, muita saúde. Tenham fé em Deus, orem antes de sair de casa, tá? Orem sempre, façam uma oração, rezem um Pai Nosso, rezem uma Ave Maria e evitem de ver certas coisas na televisão que não vão te levar a nada, não vão te dar o progresso espiritual que nós estamos precisando neste momento. Nós não precisamos ver aqueles tipos de cenas, tá? Que pessoas que são muito vulneráveis ao campo emocional, elas ficam, né, energeticamente caídas, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos, muita paz, muita saúde, muita proteção. Que o Deus cósmico esteja em cada lar de vocês. Amém. Fique com Deus, pessoal.